Vamos aqui começar nossa live sobre usando inteligência artificial para criar imagens. Me avisem se vocês estão me ouvindo bem, pessoal. Qualquer pessoa que puder comentar aqui, só para ver se está tudo certo. Maravilha. Boa, Ellen. Obrigado. Galera, como eu falei aqui, essa live ela não vai ficar gravada por muito tempo, ou seja, ela vai ficar gravada para quem é membro, mas para quem é, enfim, seguidor, ela vai ficar gravada só um dia no máximo, porque, enfim, feriado, muita gente viajando, então vou dar essa vantagem de a gente deixar pelo menos um dia para a galera ver, beleza? Enquanto isso, deixa eu já compartilhar a tela aqui com vocês, que para variar, eu estou com o meu Keynote aqui no esquema. Vamos abrindo ele aqui. Maravilha. Estamos aqui com o nosso Keynote. Todo mundo vendo? Podem responder aqui só para ver se está aparecendo para todo mundo. Mesmo quando eu faço assim, eu mudei aqui para a tela do YouTube. Me avisem se vocês estão vendo normal. Maravilha. Beleza. Bom, galera, então essa vai ser a live que a gente tanto esperou para falar de inteligência artificial e como criar imagens com AI e inclusive, transformá-las em vídeo, seja para sua campanha, seja para o seu conteúdo, seja para a sua empresa, seja lá o que você quiser fazer, você vai poder aproveitar essa aula e vocês vão ver, para quem não me conhece, que as minhas aulas são muito didáticas, não tem pegadinha, não tem poucas palavras, não tem desvio, é tudo aqui na lata. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo, boa noite, Alessandra. Legal, Alessandra falando de Porto Alegre, bem-vinda, Alessandra. Aliás, esse é um ponto legal. Da onde vocês estão falando, pessoal? Isso é legal para saber, até porque uma das coisas que a AI trouxe muito para a gente, essa magnitude de você trabalhar de onde você quiser. E esse pode até ser um tópico que eu vou falar um pouco sobre isso em algum momento. Mas, enquanto isso, eu queria dizer para vocês, vou passar aqui, a gente vai andar. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Rafael Bornacina, italiano, mas, enfim, sempre erram o meu nome, e aí acabou ficando a metade do nome, Rafael Borna, e aí pegou, enfim, até porque tem Rafael, parece que estourou um cano de Rafael na minha época, na minha geração. Eu já trabalhei, quando eu trabalhei na Wyden Kennedy aqui, na segunda agência, galera, só na criação tinha 6 Rafaéis. E depois aqui na DPZ também tinha 7 Rafaéis. Por isso que a maioria dos Rafaéis tem um outro nome, né? Mas resumindo, galera, eu sou redator, esse é meu background, né? Eu sou copywriter. E eu já tive a felicidade de ganhar alguns prêmios legais. Até tem uns prêmios aqui que eu coloquei para vocês verem. Então, já ganhei Cannes, que acabou de acontecer. Inclusive, a gente tem uns vídeos que estão ficando muito legais que eu vou postar todos os Grand Prix de Cannes. O Brasil arrebentou esse ano, inclusive o Brasil foi homenageado em Cannes, junto com o Washington Oliveto, que infelizmente veio a falecer ano passado. Enfim, vai ter muita coisa legal sobre isso lá no canal, mas enfim, já tive a felicidade de ganhar Cannes, o D&D, que é o festival mais difícil do mundo. Inclusive, de repente, eu posso fazer um vídeo só sobre os festivais, acho que vai ser uma coisa legal. Se vocês acharem uma boa, comentem aqui que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Enfim, já ganhei o One Show, ganhei vários outros prêmios legais aí. E, além disso, galera, eu já trabalhei, enfim, nas maiores agências do Brasil, já trabalhei internacionalmente também. E aqui tem alguns projetos de destaque, só para vocês saberem o que eu já fiz. Então, sabe essa cerveja da Corona, a Corona Zero, que é a cerveja não alcoólica deles? Pois é, quem deu essa ideia fui eu. Eu e meu dupla, quando eu trabalhei aqui na David, nessa agência aqui, a gente teve essa ideia e depois de 2 anos, quando veio o Corona, eles realmente resolveram apostar nessa ideia, que era fazer a primeira cerveja não alcoólica com vitamina D, que era o melhor do sol, para a cerveja que, né, veio do sol, uma cerveja de surfistas da praia. Eles toparam a ideia e hoje, se você estiver tomando essa cerveja ou ver alguém tomando essa cerveja, você pode falar, olha só, meu professor que teve a ideia, você acredita? Então, vocês podem falar isso se vocês quiserem. Uma campanha muito legal também que bombou muito, que eu tive a oportunidade de participar, foi a de Dell, que usou a Boca Rosa
a Todi Crespa e a Pequena Lô, e foi muito legal essa campanha, ela teve bastante visibilidade. E por fim, eu trabalhei na Alemanha por 6 meses, foi bem legal, uma experiência, enfim, única. Não me adaptei ao frio, voltei para o Brasil é maravilhoso. A gente só sabe que o Brasil é maravilhoso quando a gente sai dele, né? Brincadeira, sempre amei o Brasil, mas quis ter essa oportunidade internacional, pintou lá na Alemanha, e eu me joguei, enfim, foi super legal, fiz um projeto lá, quem sabe um dia eu conto mais dele. Mas, voltando aqui, né, galera, a primeira coisa que eu queria falar, antes de começar todos os aprendizados que a gente vai ter hoje, eu queria que vocês soubessem que eu vou ensinar na prática hoje a criar pelo menos 3 projetos com IA, tá? Então, por que eu estou falando isso? Fiquem até o final, tá? Então, assim, não parem no primeiro projeto. Talvez alongue um ou outro projeto, mas a gente vai aprender muita coisa aqui. E como eu falei, deixa eu desligar o meu WhatsApp aqui só para não ficar pipocando. Pronto. Vocês estão vendo aqui ainda, né? Maravilha. Show. Então, fiquem até o fim para vocês verem todos os projetos. Caso vocês tenham que sair no meio, enfim, voltem, porque como eu falei, essa live ela não vai ficar disponível para quem não é membro, tá? E a primeira coisa que eu queria falar, que inclusive eu fiz muito post sobre isso recentemente, né, que é assim, qual que é a minha história com inteligência artificial, né? Além de ser um entusiasta, eu crio conteúdo aqui no YouTube, crio no Instagram, e aí veio essa trend aqui do bebê, e eu resolvi fazer, que foi essa daqui. Bebê reborn, essa piada tava quicando e ninguém aqui falou. Agora o bebê podcast, essa eu não posso deixar passar. Aliás, quer aprender como fazer esse bebê? Então já dá o like, me segue aqui e bora pro tutorial. E aí eu fiz esse vídeo aqui, o tutorial certinho, e cara, esse vídeo meio que explodiu, assim, comparando com os outros vídeos que eu faço, então 1.200, 2.000, o YouTube ele varia muito, tá? Então 1.600, 1.100, aí 144. Mas esse aqui claramente foi algo assim que explodiu. E aí eu falei assim, bom, talvez seja legal falar mais disso, né? Mas o que eu quero garantir para vocês eu não vou mentir como a maioria das pessoas mentem. Eu não sou um expert de AI, até porque a verdade é que isso nem existe. Galera, a AI ela é muito, muito nova. Pelo menos a inteligência artificial generativa, ela é muito nova e já está cheio de expert por aí, sendo que a cada semana que passa tem uma nova AI, uma nova trend, um novo, de repente uma coisa do zero, totalmente novo. E como que você vai ser expert de alguma coisa que acabou de sair? Então, assim, sinceramente, eu não acredito em expert de AI. E eu comecei a ver um monte de gente que também não é expert de AI vendendo curso disso. E aí eu falei, meu, não é possível. Se a galera tá vendendo isso, então eu vou ensinar de graça. Porque, enfim, eu acredito muito em compartilhar o conhecimento da forma mais, enfim, o conhecimento acho que é algo que tem que, se for para ser cobrado, tem que ser um valor muito pouco, assim. Não desmerecendo quem ensina, pelo contrário, trabalho com educação, então além de ser redator, eu sou professor na EBAC, eu que criei o curso de redação publicitária e copywriting lá, dou aula na Miami, e agora a mais novidade é que na community eles chamam de expertise, então eu também vou dar aula na community, que é a primeira faculdade de criação de conteúdo do mundo, não é nem do Brasil, galera, é do mundo. E eu sou da educação, mas eu acho que tem algumas coisas que, assim, você pode ensinar e você tem que cobrar desde que você tenha toda a bagagem para isso, né? E eu acho que tem um monte de gente aí falando que é expert e não dá para você ser, simplesmente não tem como você ser expert de alguma coisa que está nascendo. Você pode ser entusiasta, eu acredito nisso aqui, ó. Eu acredito que algumas pessoas têm mais habilidade para se conectar com alguns assuntos e ter uma boa didática e quererem ensinar outras pessoas que querem aprender. Então, eu talvez acredito que eu tenho uma habilidade para se conectar melhor com o assunto de AI do que minha mãe, por exemplo, que não tem muita habilidade, né? E a maioria dos nossos pais, avós e avós. Acredito que a minha didática é muito boa, essa é uma das coisas que mais me elogiam nos meus vídeos, e eu gosto de ensinar, eu gosto de passar um conhecimento, eu gosto de ajudar alguma pessoa através
de um aprendizado, né, de um ensinamento. E, obviamente, essa parte está até em roxo aqui, porque acho muito importante que a gente precisa fazer isso para quem quer aprender. Não adianta nada você ficar falando para quem não está nem aí, né? Isso faz toda a diferença. Alguns chamam isso até de vocação, né? Essa habilidade de conseguir se conectar com o assunto e ter uma boa didática para ensinar. Tem gente que chama de vocação. E como eu falei, acho muito importante essa parte aqui, porque essa parte já não é mais sobre mim, essa parte é sobre vocês. Então, todo mundo que está aqui, em pleno domingo de feriado, às 8 horas, está realmente compromissado em aprender, né? E isso eu acho muito legal, porque quem está aqui vai fazer a diferença. Eu acredito que o principal caminho para você fazer alguma coisa e mudar alguma coisa no mundo é você querer. A segunda coisa é você começar a fazer. E vocês estando aqui, vocês estão querendo e já estão fazendo, que é assistir uma aula, uma live, enfim. É um começo de conexão. Inclusive, eu queria até saber, eventualmente aqui tem gente que deve ser redator, né? Tem gente que é só entusiasta de AI, tem gente que é social media, designer, tem gente que é empreendedor. Então, se alguém quiser aqui falar o que é, até para a gente saber, mas eu acho que essa live é pelo menos para todos esses perfis aqui, tá? Eu acho que todo mundo que está em uma dessas categorias vão se beneficiar dessa live e dos próximos conteúdos que eu vou fazer de AI, porque sim, teremos muito conteúdos, tá? Mas, inclusive, né, já falei antes que perguntem se a aula vai ficar gravada, galera. Qual que é a minha questão? A live até vai ficar gravada, mas isso é uma novidade. A live vai ficar gravada para quem for membro do canal, tá? E eu vou falar um pouco sobre isso. O membro é um valor absurdamente simbólico, tá? É um valor de literalmente, galera, R$ 2,99. E isso, se você dividir por um mês, dá menos de 10 centavos por dia, tá? Por que eu estou fazendo isso? É porque eu quero ganhar dinheiro e ficar milionário? Não vai ser com R$ 2,99, né? Mas é simplesmente para conseguir separar quem realmente quer aprender de quem ainda não quer aprender e ainda está entrando no assunto. Só por isso. Porque aí eu vou conseguir dedicar um pouco mais de tempo e energia para quem realmente está interessado em aprender sobre isso. Além disso, eu vou falar mais dos membros, mas nem precisam olhar para isso aqui agora, tá? E chega de enrolação. Bora de falar de AI, que a gente já passou quase aqui 15 minutos. Vamos falar como criar imagens com AI. Galera, a primeira coisa que eu queria falar é que, assim, a AI, ela tá muito em alta nos últimos, 2 anos, né? Mas ela não é uma novidade, tão novidade assim, quando você realmente tem alguém que tá dentro desse assunto, né? E eu não estou falando algo óbvio não, tá, pessoal? Eu estou falando desse tipo de ação aqui. Eu traduzi esse case para vocês. Eu vou colocar play. Se não tiver dando para ouvir, o som está no máximo aqui, mas se não tiver com som, vocês me avisam, tá bom?
é impressionante esse case, é ou não é? Eles literalmente refizeram todas as cenas, transformaram elas em homens, né, pros LeBlanc. E, cara, tudo isso foi feito, sim, com... primeiro, essa ideia, ela foi Grand Prix em Cannes, tá? Acho que foi no ano passado. Grand Prix de Entertainment Lions for Sport. Não à toa. Essa foi uma ideia que bombou demais. Ela mexeu com um assunto legal que é futebol feminino e com inteligência artificial, né? E para quem acha que não tem inteligência artificial, na verdade aqui tem, tá? Esse traqueamento facial, né, é algo que existe, mas a AI, se não fosse a AI, a gente não conseguiria fazer isso. Então, a verdade, galera, é que a AI já tá, já tem gente fazendo ideia, já tem gente fazendo Grand Prix com isso. E aí vem uns gato pingado aí falando que é expert de AI. Nem sabiam que isso aqui tá acontecendo a mocota já, né? Se esse vídeo aqui não valeu o like de vocês, eu não sei o que vai valer. Já dá o like aí. Se não gostar, depois vocês tiram o like. Mas esse é só o começo da nossa aula. E aqui eu vou mostrar para vocês tudo que rolou nesse case aí. Tem comercial que tá bombando, né? É sensacional. Best marketing I have ever seen. It is the most amazing thing I have ever seen. It's the best ad I've seen anywhere. The exact kind of thing that would go viral. Stop what you're doing and watch this right now. Laissez passer. Laissez passer. Oui, qui relève dans le match. Alors, comprendrez. C'est ça, le football qu'on aime. Oh my god, it's so good. In the video, the fleece rewinds, the VFX are removed. It is in fact the elite French women's teams. Pegou o futebol feminino. Ils ont rien dit. Ce sont les femmes de l'équipe de France. That tells me that women can't play like me. They can even play better. Fofinha essa menina, né? Enfim. Então, como eu falei, apesar de ser VFX, tá? O reconhecimento facial, se não fosse a inteligência artificial, cara, a gente não conseguiria fazer isso. Seria impossível, tá? E a questão, como eu falei, é que, cara, a AI tá evoluindo. Isso que eu vou falar é muito legal, tá? A AI tá evoluindo tão rápido que tá dando para fazer muita coisa legal e de maneira rápida e fácil. Então, isso aqui que a gente viu, que só pessoas que trabalhavam com vídeo, edição de imagem e áudio conseguiram fazer, hoje, o grande lance é esse. É que não é mais sobre o que se pode fazer, mas quem pode fazer. E esse pode agora são vocês, tá? Isso é o mais poderoso da AI. A gente está trazendo ferramenta e capacidade para pessoas que não são tão técnicas. E quando você tem isso, você consegue passar a sua visão das coisas. Isso é o mais importante, tá? Continuando, o grande lance que a evolução da AI está trazendo é a acessibilidade para mim, para vocês e para todo mundo. E não para por aí, tá? Também não se assustem, porque não, a AI não vai roubar o trabalho de vocês. No máximo, vai roubar o de quem não está nessa live. E quando eu digo isso, não é porque eu estou me achando que a minha live é incrível. O que eu quero dizer é aquilo que eu disse no começo do vídeo. Ele vai roubar o emprego de quem não estiver se interessando.
por AI, quem não estiver mergulhando nesse assunto. Porque, galera, isso vai mudar o mercado, vai mudar a relação de trabalho das pessoas, vai mudar muita coisa. Então, não adianta muito fugir, tá? É muita coisa, eu sei, mas até por isso que eu tô aqui, para ajudar a guiar vocês e trazer as novidades. Claro, esse não é o meu trabalho principal, né? Então, vou fazer o meu melhor para trazer sempre o melhor e mais atualizado para vocês, mas o importante é, não deixem de acompanhar a AI, porque a AI chegou para ficar e nada vai mudar isso aí. E, como eu falei, todos nós podemos nos tornar expert de AI, basta você querer. E eu espero começar a provar isso hoje, ensinando como mexer nas plataformas uma a uma, beleza? Chega de enrolar, eu vou falar, por exemplo, a gente vai começar, eu vou ensinar algumas coisas para a gente fazer, tá? E uma delas vai ser essa daqui. Para começar, muito importante é que, assim, galera, tem uma AI que não importa o que você vai fazer, tá? Você vai precisar, pelo menos, de 2 inteligências artificiais. Nada vai ser, ainda, por enquanto, uma AI só. E a primeira delas é o ChatGPT. Não dá para fugir ainda do ChatGPT. O ChatGPT, ele, ao mesmo tempo, faz muita coisa, mas ele não faz vídeo. E as que fazem vídeo até fazem tudo, mas às vezes você pedir uma ajuda para o ChatGPT vai te fazer o que você quer mais rápido ou com mais qualidade. Então, já começa a questão de você ser um entusiasta e expert de AI, já começa aqui, galera, porque assim, não é só qual que é a melhor, vou fazer um curso da melhor, não existe isso, esse é o ponto. AI é uma coisa, assim, né, AI é tudo junto misturado, é tudo ao mesmo tempo e nada, parece aquele filme do tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, esqueci o nome do título, mas vocês sabem de qual filme eu tô falando. É meio que tudo junto ao mesmo tempo, tá? Mas pelo menos vocês vão precisar, pelo menos de 2 AIs hoje, no dia 22 de junho. Pode ser que daqui a um mês venha uma nova AI e pronto, ela agora faz tudo, ela é o rival a ser batido, então por isso até que é importante a gente estar sempre se atualizando. Tudo que eu estiver falando aqui, logo menos vai estar defasado, né? Então, galera, o que já é uma evolução, porque antes, para fazer essa foto aqui, por exemplo, precisava de uma AI só para isso, não sei se vocês vão lembrar. Hoje, galera, o ChatGPT fez essa imagem aqui, tá? Hoje ele já consegue fazer isso, tá? E o de graça, tá? Ele não precisa, eu não precisei pagar, eu não pago o ChatGPT, e isso é uma das coisas mais importantes também, porque começa a assustar, né? Pô, mas aí eu preciso pagar o ChatGPT? Eu preciso pagar o VO lá? Eu preciso pagar o Pixverse? Ferrou, né? Eu tenho que pagar todas? Não, necessariamente não, tá? Você sabendo usar, e a gente vai aprender um pouco já aqui, você não precisa pagar nenhuma, tá? Mas claro que tem suas limitações, como qualquer coisa que tem uma assinatura paga ou não, né? Então, essa foto aqui, galera, ela já foi feita, assim, de graça, tá? Ou também, até aquela lá de transformar em desenho, né? Teve uma época que teve essa trend de transformar no desenho do quadrinho Ghibli, né? E aí eu coloquei aqui, ó, esse é o ChatGPT, tá? Atua como quadrinista com estilo de linguagem Ghibli e desenha um quadrinho dividido em 3 quadros. Primeiro quadro, olha o resultado. Ele fez assim, bem, com bastante precisão, tá? Eu tive que mexer bastante para chegar no resultado. O resultado final tá lá no meu Instagram. Não sei quem tá aqui, quem viu, mas ficou bem legal depois do resultado. Depois eu mostro. Mas funcionou. Deu para fazer, tá? E beleza. Então, a primeira coisa que vocês precisam, que vocês já estão aprendendo, é como criar quadrinhos a partir de uma foto e um roteiro. Então, assim, com um simples roteiro, você cria ali o que você quer falar, quem são os personagens, você manda a sua foto, como eu mostrei aqui, e, cara, você consegue criar um quadrinho. Pronto. Simples assim. Feito, tá? E para você fazer isso, lembrem, eu vou falar muito disso daqui, tá? Olha as palavras que eu usei. Atue como um quadrinista com um estilo de linguagem Ghibli e desenhe um quadrinho dividido em 3 quadros. E aí você fala lá, primeiro quadro, você tem que colocar tudo certinho. Para você fazer a AI funcionar como você quer,
você precisa de 3 parâmetros importantes. Criar um roteiro, né? Você já ter o texto preparado, ser específico e, muito importante, saber usar alguns prompts. Seja o crie, atue, use, pesquise, tá? Eu tenho uma aula, gente, para quem não viu ainda, só de ChatGPT. É uma aula super completa, é o vídeo que mais teve visualização aqui. Depois eu tive que transformar, era uma live, eu transformei num vídeo, então ele ficou, zerou a contagem, tá? Mas é só procurar lá no YouTube, depois eu até mostro para vocês. Mas para isso aqui, ó, para saber usar os prompts, a gente já tem um vídeo de 1 hora só para isso, então eu não vou me alongar aqui, tá? Mas é importante vocês verem depois. Então, vocês sempre vão precisar dessas três aspectos, vamos chamar assim, tá? Para você conseguir fazer a AI funcionar do jeito que você quer. E eu vou mostrar um exemplo aqui, que é o case Amy, que eu chamo case Amy. A Amy é essa gatinha linda, maravilhosa, é a Ragdoll, uma fofinha, tá? E aqui eu peguei essas 3 fotos e é muito importante, porque acho que 1 ano atrás, eu e minha namorada, a gente tentou fazer uma foto com ela de AI para um grupo que a gente criou para nós mesmos. E, galera, não deu muito certo. Por quê? Depois a gente foi entender. Mas se o prompt ele for pouco específico, olha o que acontece. Vamos combinar. É linda essa gata, mas tá longe de ser a pequena Amy aqui, né? Bem longe. Agora, quando você vem com um prompt super específico, e aí, inclusive, você tem que até colocar a raça e sei lá, não sei, a sub-raça, você consegue chegar na imagem. Olhem disso agora para isso. Olha a diferença, galera. É ou não é a Amy digital? Se vocês acharem que não, e eu tô sendo... eu sou suspeito para falar, vocês me digam, mas pode me falar se não é igual a ela. E aqui, olha só o tamanho do prompt que a gente precisou para fazer ela, tá? Então, chat, eu tenho uma gata que se chama Amy. Aqui, a gente não precisava dar tanta especificidade, tá? Mas a gente foi colocando tudo, porque a gente nunca sabe como que o chat vai reagir. Então, quanto mais informação você colocar, melhor. Ela é uma Ragdoll Seal. Então, assim, esse é o tipo, a imagem, sei lá, a raça, a cor da pelagem, tudo. Essa daqui já não é uma Seal. Essa aqui é uma outra, que é um outro tipo de Ragdoll. A Ragdoll também, mas é uma outra sub-raça. E aí a gente vê aqui, ó, ela é uma Ragdoll Seal e ela tem o rabo mais castanho, uma manchinha mais escura em volta dos olhos, mas o narizinho e o focinho é rosinha. Ela tem o olho azul, as orelhinhas são marronzinhas também, e ela tem aquela luzinha branca na patinha, sabe? E eu tô fazendo a foto de um grupo pro WhatsApp, aqui a gente fala um pouco da função, que era uma escala entre São Paulo e Miami, que a gente estava indo para Miami, tá? E aí, a primeira imagem, olha o que ele fez. Péssimo, né? Ainda que foi específico, foi péssimo, porque a gente não falou que era uma ilustração hiperrealista. Aí ele fez um desenho. Aí a gente corrigiu aqui o prompt. A imagem está ficando muito boa, só que faça o seguinte, deixe uma imagem realista, usando cartões postais, tanto de São Paulo quanto de Miami. Eu quero que essa foto, deixa eu ver aqui, realmente pareça uma foto realmente. A Amy precisa ter as patinhas da frente na parte mais perto do chão, branco, para parecer que ela está usando uma luvinha branca, característica de gato, e o nariz dela, vou pular aqui, tá? Só que onde está o marrom mais escuro, na verdade, esse meio que triângulo da Amy, ela é branquinho. O que ela estava tentando falar aqui foi a única coisa que a gente não conseguiu fazer, tá? Que foi, ela tem essa falha aqui, ó, né? O branco dela não é perfeito aqui. Essa foi a única coisa que a gente não conseguiu fazer, tá? Mas aí, na sequência, olha o que ela fez. Ela corrigiu tudo, já é a Amy agora, mas na versão desenho. Então, mesmo você sendo super específico,
às vezes você vai ter que falar mais de uma vez, como se fosse uma criança, né? Chat, muito bom, agora faça isso com uma foto realista, quadrada. E aí a gente chegou. Galera, eu não sei o quão vocês estão gostando disso, mas isso é incrível, tá? Em, sei lá, meia hora, mais ou menos, no máximo, a gente fez uma imagem super legal, com basicamente 3 aparadas no parâmetro ali do ChatGPT de graça. E tá bem próximo, dá para reconhecer que é ela, né? Ainda que seja uma imagem, certo? Então, essa é basicamente, tá? A segunda coisa que a gente precisa ensinar e aprender na real, que é seja muito específico nos prompts com o ChatGPT. Mais específico que você puder. E você ser muito específico vai demandar de você uma habilidade de escrita, né? E de, como é que fala? De descrição, de saber descrever bem as coisas, né? E isso é uma coisa que vocês podem aprender aqui no YouTube comigo também, tá? Mas, enfim, acho que só falando isso muita gente já pega e já entende. Então, a segunda coisa aqui que eu queria ensinar para vocês é transformar uma foto em imagem em AI e já mostrei aqui o que vocês precisam fazer. Basicamente, vocês podem jogar a imagem ou vocês podem literalmente escrever e fazer a imagem que vocês querem. Nesse caso aqui, a gente não jogou a imagem, tá? Eu coloquei aqui só para vocês compararem, tá? A gente nunca mostrou essa imagem para o ChatGPT. E agora, por fim, sem mais delongas, como que a gente cria de fato imagens e transformam elas em vídeo. Eu vou falar aqui desse exemplo aqui, agora, finalmente. E galera, eu não fiz essa live pelo StreamYard. Então, o que eu fiz? Eu gravei a tela e coloquei aqui para vocês como fazer, tá? Então, eu vou deixar o vídeo rolando aqui e vocês me falem se está dando para ouvir ou não, beleza? Vamos lá. Então, para começo de conversa, né, ó, eu peguei um chat do zero aqui, tá? E aí eu peguei e joguei essa imagem e só escrevi isso aqui, ó, gere uma imagem dessa pessoa versão bebê em um podcast. E aí ele trouxe essa imagem aqui. Eu refiz esse chat, tá? Não é aquela imagem original, porque eu acabei perdendo, eu deletei aquele chat. Aí eu até tentei fazer de novo aqui com a foto que eu usei, que era essa daqui originalmente, escrevi a mesma coisa aqui, e como tinha a outra, ele acabou colocando esse vermelho aqui. Mas o ponto é só você pegar e gerar a imagem e você vai ter lá o bebê. Então, como a gente falou aqui na aula, né, na nossa live, a primeira coisa que a gente precisa fazer vai ser sempre usar o ChatGPT, que é a primeira AI para fazer, seja lá qual imagem a gente quiser. Gerou a imagem, a gente vai para o segundo passo, que eu vou falar aqui agora. Importante falar, gente, relembrar que eu estou falando para vocês usarem o ChatGPT, porque esse é o jeito mais gratuito de fazer a coisa, tá? Se alguém aqui já assinar uma AI, de repente você consegue fazer na própria AI que você está fazendo, tá? Eu estou ensinando um jeito mais econômico, sem pagar nada, sem assinar, e dá para fazer. E isso que é o importante aqui, tá? Seguindo aqui, depois que a gente criou a imagem, e eu corrigi ela depois, o que você tem que fazer era procurar essa outra AI, que é a Dreamina, tá? Que ela é do CapCut. E aí eu gravei um vídeo também para ensinar como fazer. A coisa que vocês vão ter que fazer, galera, é procurar por esse site que faz, né? Tem várias. Ela tem ligação com o CapCut. Então, para vocês que tem ligação com o CapCut, então se você assina ou se você usa para você que edita já vídeo para redes sociais e tudo, fica ainda melhor, tá? E aí, o que você faz? Você vem aqui, ó, vou mostrar para vocês desde o começo aqui, ó. Vocês vão vir nessa opção aqui, Limp Sync. E aí, já tem aqui uma que eu fiz, né, que eu tava fazendo, que é o que vocês vão fazer o quê? Eu já fiz aqui, né, ó. Bebê reborna, essa piada tava quicando e ninguém aqui falou. Esse áudio vocês precisam gravar, né? Então, grava no celular, passa para o computador, enfim. Existem várias formas de você gravar. Você até pode gravar pelo computador se você quiser, né? E aí, o que você vai fazer primeiro, jogar a imagem aqui, ó. Então, agora, no mundo ideal, eu jogaria aquela imagem que eu mostrei para vocês no slide anterior aqui.
E aqui, ó, text to speech ou upload áudio. Vocês vão criar aqui, clique to upload áudio e aparecer para clicar no generate aqui. O que ninguém fala, galera, é que demora, tá? Demorou 4 horas para chegar nesse resultado aqui, tá? Então, é assim que você cria, que você transforma uma imagem em vídeo. E a gente vai falar mais sobre isso, mas uma das coisas vocês já aprenderam. Uma outra coisa importante falar é que, galera, é como a gente estava falando, não é só sobre você aprender uma ideia de AI por vez. O esquema é vocês explorarem. Olha quantas trends legais tem aqui na home, tá? Você clica aqui, ó, e você pode pegar esse modelo e você já usar para você fazer exatamente esse modelo, se você achar interessante aqui. Eu vou mostrar outros agora, vou sair aqui dessa gravação para mostrar outros exemplos disso para vocês. Galera, isso aqui é muito importante, só deixa eu confirmar se vocês estão vendo. Tá, aparentemente todo mundo voltou para a live aqui. Peço desculpa aí pela interrupção. A internet, para quem quiser saber, é claro, não contratem, tá? Galera, isso aqui que eu falei é um negócio muito legal. Toda AI tem essa home, né? Fugiu a palavra agora, esse layout aqui, tá? E a gente vai falar agora de uma AI específica que é o Pixverse, que também tem isso, todas elas têm. E aí, o Pixverse, ele bombou principalmente por causa daquela AI da galera abraçando Jesus, né? Então, você colocava a foto, vinha Jesus e te transformava e você era abraçado. Mas, olha o que acontece no Pixverse. Eu vou falar mais dele aqui no vídeo também. Vamos lá. Galera, agora eu queria falar especialmente do Pixverse, que em tese é a AI menos, assim, como posso dizer, sei lá, reconhecida, assim, sabe, valorizada. Só que, cara, ela é bem interessante. E o meu ponto é justamente esse. É por isso que eu falei lá no começo que não tem isso de expert de AI. O expert é você ficar se jogando as caras, dando as caras e fazendo as coisas. Seguindo quem ensina isso, como vocês estão aqui, né? E aprendendo com quem quer realmente ensinar, tá? Porque olha o tanto de coisa legal que eu fiz aqui. Então, essa daqui é uma das que eu vou mostrar para vocês aqui o que eu já fiz com eles, tá? Então, para vocês verem, esse efeito aqui de micro-ondas, galera, era um efeito que estava rolando muito no TikTok. Eu tentei pegar por lá. Ele estava no CapCut. Eu tentei fazer pelo CapCut e o CapCut não conseguia fazer. Mas aí eu achei aqui no Pixverse, eu vou mostrar para vocês onde vocês acham isso, e aí eu consegui fazer esse efeito. Eu até fiz aqui com um dos meus prêmios aqui que eu ganhei. Esse aqui ficou meio ruim, mas o outro tinha ficado melhor. Acho que esse aqui, ó. Com um dos prêmios que eu ganhei, e, cara, funciona assim, né? Não é a melhor coisa do mundo, mas, funciona super bem. Acho que esse aqui era o que ficou melhor. Esse aqui, ó. Super funcionou, né? Outro aqui, aquele efeito de você ficar bolado, você joga... esse aqui foi o que eu peguei. Esse aqui que ficou muito famoso também, né? Cadê outro aqui que eu peguei? Um outro efeito deles, inclusive... Aqui vem a parte mais importante dessa aula, que é o seguinte, galera. Não adianta nada você ter o efeito se você não saber fazer uma boa história em cima disso, né? Eu vou mostrar para vocês a história que eu fiz e uma das cenas foi essa, outra cena foi essa daqui. Eu peguei esse super zoom aqui, que é só você jogar foto e ele dá esse zoom no teu olho. Que mais aqui? Essa daqui também. Usei isso daqui para falar para você não se descabelar. Então, assim, óbvio, usar AI é importante? Mas se você não souber o que fazer com a AI, você não vai conseguir criar bons vídeos, você não vai conseguir trabalhar com isso. O que eu queria mostrar para vocês é que aqui no Pixverse, você tem os modelos, né? Aqui, ó. Quando você clica no modelo, e ele vem para todos. Então, assim, é só você pegar, e tem vários modelos que viralizaram na internet, que a galera vem e joga aqui. Não é necessariamente que ele foi criado aqui. Olha aqui o do ficar careca.
Mas você pega os modelos, alguém pega e joga aqui, e pronto, você pode usar esse modelo agora para você. Então, a partir dos modelos aqui, você pode criar história, ou você pode fazer o contrário. Você procura o modelo que você gosta, viu alguma coisa lá na internet, e aí você vem aqui e vê se esse modelo, o modelo que você viu lá na internet que te interessou, tá por aqui. E você vai ver que eles separam aqui, ó, pelas categorias para ficar mais fácil, né? Tem aqui, ó, até o de transformação em desenho, eles não são aqui. Esses aqui são só o de foto em imagem. E essa é uma forma de fazer, né? Ó, transformação épica, parece que legal, que faz o carro virar um Transformer. Mas aí, quando você vem para cá, você clica aqui no Pixverse, quando você vem aqui, aqui tem todos os efeitos que estão rolando. Essa parte aqui é que eu quero que vocês pensem muito, tá? Que vocês entrem na plataforma e vocês explorem. Que é tipo como se fosse a galeria, né, deles, assim, a home. E você vê, cara, olha quanta coisa legal tem aqui que você pode se inspirar e... Olha que legal esse aqui. Que você pode se inspirar e usar isso para fazer uma história. Então, por exemplo, olha aqui uma explosão, né? Aqui eu tenho um gatinho andando na lua. Tem muita coisa legal, galera. E é só vocês procurarem. E aí, a partir disso, vocês pegam o modelo. O Pixverse, ele sempre te dá créditos, tá? Diariamente. Isso de graça, tá? Claro que se você pagar é melhor. Mas, honestamente, eu não pagaria o Pixverse, sendo muito sincero, tá? E aqui você tem a sua barra que você pode pegar, jogar qualquer imagem aqui e colocar um efeito, tá? Mas esse tipo de efeito assim, ele funciona. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. E aqui eu vou mostrar para vocês o que eu ia falar, tá? É muito importante, galera, que assim, como eu estava falando, não adianta você pegar, jogar uma imagem aqui, jogar aqui um efeito e fazer qualquer coisa. E essa é a maior questão. A AI está aí para você usá-la de várias formas, mas o que é tanta coisa, é tão disruptivo e dá para fazer absolutamente tudo que a galera acaba meio que se perdendo. Então, assim, não adianta nada você ter a ferramenta se você não tiver a capacitação, tá? É a mesma coisa. Beleza, você quer ser publicitário e você desenha muito, mas se você não souber o que fazer, como usar esse desenho para publicidade, você não vai conseguir fazer o que você quer, né? E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de como é criar um roteiro usando a AI, mas fazendo a AI ser parte do meu roteiro e não o contrário, né? Eu fiz esse conteúdo aqui e eu fiz tudo isso daqui. Minha agência é assim. Tem dia que você tá de pernas pro ar, aí do nada cai uma bomba no seu colo para resolver. E aí já sabe, né? Tem que correr. Mas é importante não se descabelar por qualquer coisinha e focar no job. Na hora de revisar, fique de olhos bem abertos para não passar erro. Quem sabe no final o job até vira prêmio. Para aprender a criar storytelling com AI sem pagar nada por isso, segue para mais. Ou seja, eu não pensei, não foi da AI para o roteiro. O meu roteiro estava lá escrito. E aí eu entro no Pix, que é o que eu fiz. Eu entrava no Pixverse e ficava pensando, já com o meu roteiro em mãos, o que eu posso fazer? Dá para fazer isso aqui? Não dá para fazer essa metáfora. Dá para fazer isso aqui? Não dá. Esse aqui careca, dá para falar de não ficar descabelado. E aí eu peguei esse trecho. O negócio do olho é a mesma coisa, né? Galera, para finalizar, chegando aqui para o final, na verdade, a gente ainda tem mais umas coisinhas que eu vou mostrar bem legais, porque eu não queria que ficasse super cheia essa live, eu não queria que ela tivesse 2 horas de conteúdo, eu tentei quebrar ela em 1 hora. Então, tem muito mais coisa legal para mostrar, eu vou até dar um spoiler aqui, mas para finalizar, galera, dá para fazer muita coisa com AI sem fazer curso. E eu posso ensinar e ajudar a fazer especialmente, isso é uma coisa que eu vou fazer especialmente mais para os membros, né, como eu falei. Mas no próximo vídeo, a melhor AI que eu vi até agora é a Open Labs. Galera, o Open Labs é bizarro, tá? Ele é muito fácil de usar. Essa aqui é a home dele, né? O setup deles. Você coloca o texto e é simplesmente incrível. Olhem isso que a gente fez, tá?
Lembrando que esses testes aqui foram feitos justamente para criar esse board aqui, tá? Que são dos alunos da mentoria que eu tenho. Mas olha o que a gente fez. E o mais importante disso daqui, dessa AI específica, olha o tempo, reparem o tempo que ela vai demorar para criar o que a gente escreveu, tá? Olha isso. Falando nisso, chegou uma nova AI que chegou até mim, pelo menos, né? Que é o Labs da Google, tá? E ele funciona aqui muito bem para criar imagem. Seja você trabalhando com publicidade, com design de interiores. Galera, olha isso. Eu vou mostrar só um exemplo. A gente vai criar um hambúrguer do McDonald's, tá? Quem fez isso foi meu duplo, o Caldara, Gustavo Caldara. Ele me ajudou. E aí, a gente, obviamente, já tá com o prompt aqui pronto, né? Então, ó, a photorealistic 3D render of a classic McDonald's cheeseburger with lettuce, double beef patties and melted cheddar cheese. O prompt eu não vou ler inteiro aqui para vocês, mas ele tá aqui, eu vou deixar na legenda, tá? E, galera, só aqui, olha que incrível. E olha o tempo que ele demora. Ao contrário do ChatGPT ou de outras AIs que demora muito para você fazer isso, olha em quanto tempo ele vai fazer. Tá pronto aqui, ó. Obviamente não é obviamente não é o Big Mac, mas você já tem uma bela noção do que foi feito aqui, ó. Dá para passar a ideia de um hambúrguer do McDonald's. Inclusive, vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui, ó, 3D render of a classic McDonald's Big Mac. Beleza? E vamos só tirar, ó, até aqui. Olha o que vai acontecer. Tô fazendo esse teste agora, nunca tinha feito, tá? Vamos ver o que ele vai fazer e como é que vai sair. Vamos ver se ele consegue fazer o Big Mac. E perceba que eu não pausei o vídeo aqui para vocês verem o quão rápido é essa nova AI, galera. Tá ali. Tá muito mais parecido com, de fato, o Big Mac. Olha essa perfeição, galera. Inacreditável. Olha isso. Vocês viram, pessoal, o tempo que demorou? Eu deixei o vídeo inteiro rolando. Eu não acelerei. Não teve corte. É muito rápido. E, ao mesmo tempo, é muito assustador. E, ao mesmo tempo, muito incrível, né? Seguindo aqui, a gente pegou e o Gustavo, que é meu dupla, junto com os alunos da mentoria, eles tiveram a ideia na mentoria, depois de várias rodadas, eu aprovei, e aí a gente ficou de fazer a prancha de apresentação. Então, para quem está aqui e é publicitário, é redator, a gente sempre apresenta uma ideia em one page, assim, que a gente chama one slide page, que é essa prancha, né? E geralmente você tem o nome da ideia, contexto, às vezes tem site, tem a ideia. Só que você precisa fazer isso numa apresentação visual legal, né? E aí, todas essas imagens, tirando o celular e a mão aqui, foram geradas com AI. Então, o Gu, ele gerou esse hambúrguer aqui, que depois eu peguei, usei, que era esse prompt aqui, tá? Eu copiei e colei aquele prompt aqui que eu mostrei para vocês, esse daqui, tá? Exatamente esse. E aí depois eu só testei para fazer um Big Mac para ver se ele ia funcionar, e vocês viram que funcionou mais impressionantemente do que eu esperava até. Mas aí ele tinha feito com o cheeseburger, e aí, beleza, essas moedas aqui, o Gustavo gerou também com AI, né, para dar ali um estilinho, para deixar o board mais dinâmico. E claro que teve também uma edição de layout, né? Então, assim, galera, também você não vai conseguir fazer o board inteiro com AI ainda, né? Quem sabe daqui 6 meses já dê. Mas a ideia era super legal, né? Falando da ideia em si, eles brincaram que, pô, o Mac, ele é McDonald's, né? Ele é conhecido por Mac. E Mac também pode ser MC, né? Então, a brincadeira é que, tipo, quem achasse outros MCs ganharia cupons de desconto, né? Então, a ideia é que a galera procurasse, a gente ia fazer uma campanha sobre isso, incentivar a galera a procurar, e quem achasse, mandasse para o Mac, ia ganhar o cupom, né? E aí a gente fez esse board super legal. Um outro board aqui que a gente fez, eu não ia revelar ele aqui, porque a ideia é falar mais dele, mas eu vou até mostrar, porque ficou tão legal aqui, e aproveitando que o Gu tá aqui, olha esse outro que o Gustavo fez, tá? E, cara, isso aqui, galera, tudo isso aqui, ó, foi uma imagem só.
uma imagem, pessoal, e ele fez o board. Depois, é claro que ele colocou uma fonte aqui gamificada, né, para explicar a ideia toda, pegou as outras imagens que ele gerou, da mesma forma que o Open Labs faz aqui, ele faz 4, o Gustavo pegou as outras 2, colocou aqui até porque fazia sentido com a nossa ideia aqui, tá? E, galera, tá pronto, um board perfeito, super aceitável para quem está procurando trabalho e está montando o seu portfólio, tudo isso com AI, e tudo isso sem gastar nada, tá? O Gustavo e eu, a gente não assina o Open Labs, nem ChatGPT, nem nada. Isso daqui, essa parte mais específico, e falar dessa live não, desculpa, dessa AI aqui, vai ficar para o nosso próximo vídeo. Isso aqui foi só para dar um spoiler, tá? E quem sabe até semana que vem, quando eu quiser, bom, semana que vem, quando eu for fazer esse vídeo, talvez já tenha mais atualizações, mas eu vou ficar de olho nisso. No entanto, galera, vai ser a mesma coisa. Essa live, como eu falei, não vai ser gravada. Ela vai ficar para membros. Eu vou deixar hoje, porque a gente deu um problema, vou tentar editar aqui, nunca tinha tido esse problema aqui, quem me segue sabe. Então, talvez eu deixe um dia aqui só para, enfim, a galera ver completo, e também porque está em feriado, mas depois eu vou fechar lá para membro. E aí, como eu falei, fica o convite para você virar membro, né? O membro é uma forma legal de, enfim, vocês pegarem conteúdo com exclusividade. E como eu falei, galera, é um valor muito simbólico, tá? A partir de R$ 4,99, ou seja, R$ 5,00, que ainda é um valor bem simbólico. Se você pegar isso aí, dividir por, cadê? R$ 5,00 dividido por 30 dá 16 centavos por dia, tá? E aí vocês entram no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo de vagas. Vocês têm o desconto no Portfólio Express, as transmissões exclusivas, os vídeos exclusivos, que vão ser os de AI, e outros vídeos, já tem um lá bem legal, que eu não posso falar o que tem. E as mentorias do portfólio, galera, estão todas disponíveis agora, tá? Mas elas também vão para o portfólio, para quem é membro. Então, se você quiser tirar a foto aqui, é só tirar a foto e você entra, faz a assinatura. E para quem quiser o Copymuso Sênior, que para mim é surreal isso aqui, porque aí vocês vão ter os bastidores, aquisições, prêmios, ficha técnica, vocês vão ver as campanhas que eu estou criando agora, tá? Então vocês vão ver literalmente como criar uma campanha do zero, desde o briefing até os pormenores dela, o que veio, o que eu pensei, o que aconteceu no dia seguinte, como que a gente resolveu. E, obviamente, o mais importante dela, por um preço absurdo. Vocês vão poder ter uma mentoria de 20, 15 minutos comigo para falar uma ideia, para ter uma consultoria. Se você tem um projeto, se você tem uma empresa, se você quer uma ajuda, você vai ter esse papo comigo aqui uma vez por mês, enquanto vocês forem membros, beleza? Aqui está o grupo de vagas, para vocês verem que realmente rola vagas, além de ser uma comunidade muito legal, um networking legal. Inclusive, o pessoal que está na comunidade, a maioria está aqui já. Mas, enfim, fica o convite para vocês participarem, virarem membro. E o mais importante, para você que não tinha me conhecido antes, se inscreva aqui no canal e faça parte da nossa comunidade. Aprendam de graça, sem ter que comprar nada, sem ter que gastar quase absolutamente nada. Não precisa comprar um curso, o máximo que vocês têm que fazer é dar um valor simbólico para, enfim, retribuir a força e todo o aprendizado que eu divido aqui com vocês. Beleza? Ficou alguma dúvida específica, galera, de AI? Ou uma dúvida sobre outra coisa aqui? Vou até dar um stop sharing, mas agora é a hora de vocês. Se ficou dúvida, se tem alguma sugestão, de repente vocês querem que eu fale de uma outra AI ou de uma outra trend, aproveitem. Comentem aqui que eu vou considerar o comentário de vocês. E também me falem se gostaram, se ficou claro. Na próxima live eu quero mexer bastante com o Labs e, de fato, começar a mostrar como fazer um board só usando AI. Nenhuma dúvida, pessoal? Se não tiver nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar. Tem alguma que você acha melhor para a área? Agora tem uma que eu acho que o Google Labs está arrebentando, tá? Como eu falei, é muito impressionante, muito rápido, muito fácil de usar. Mas tem o VO, né? O VO é que ele está fazendo aqueles vídeos que agora estão bombando muito, que
vem uma pessoa falando para a câmera e tem toda uma história, tem uns 15 segundos de vídeo. Só que essa ela é paga, tá? Então, talvez ela agora seja a que está mais em alta. Vamos ver por quanto tempo, que é aquele ponto que a gente falou. Agora essa é do momento, sacou? Daqui um mês já pode ser que não seja. E veio uma atualização do ChatGPT, que agora ele, com Sora, ele faz todos os vídeos e tudo. Mas, por enquanto, a que está mais bombando aí é essa do VO, que era o VO 2.0, aí virou VO 3.0, agora é VO 4.0. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, então acho que a live vai ficar por aqui. Quem não chegou aqui no começo, aproveitem, revejam. Vou deixar, como eu falei, disponível até amanhã. Absorvam o máximo que vocês puderem, galera, porque essa live aí eu realmente ensinei a fazer muita coisa. Beleza? Imagina, Ellen. E obrigado a vocês, todo mundo aqui que está aqui por ter participado, em pleno domingo, 8 da noite, agora 9h10. E até o próximo vídeo, que vai ser, com certeza, excelente. Até mais, pessoal. Bom domingo.